E nós temos pela frente agora o atacante do Corinthians, que vai falar no microfone Fox Sports. Então nós vamos com as imagens do CT do Corinthians. Diga, Jô! Nas cores do Corinthians e vou fazer o melhor para que minha equipe ganhe. O Atlético vem de uma vitória fora de casa, ainda tem sonhos aí dentro do campeonato. Que postura você acha que o Corinthians tem que ter no Mineirão, e o jogo vai ser no Mineirão, não no Horto? É melhor ou pior para o Corinthians? Cara, o Atlético tem uma equipe muito qualificada, cara. Como se dizia no começo do campeonato, uma das equipes que iria brigar pelo título, tem totais condições de brigar ainda, né? Faltam 2 partidas para terminar o turno e começar o retorno. Tem condições de brigar. Eu, no meu modo de ver, por conhecer o clube no Mineirão, eu acho que fica um jogo mais aberto, né? No Horto, como eu jogava lá, eu sabia, ali era a pressão do primeiro minuto até o último minuto. Mas a gente tem que ir com a cautela de saber que é uma equipe que tem muitos bons jogadores, é uma equipe que tem muita qualidade. A gente tem que saber jogar, tem que saber se defender, como a gente está tendo, paciência e, mais uma vez, na hora de atacar, ser bem eficiente. Ô, Jô, você tem uma história linda no Atlético Mineiro, né? Não tem como negar essa história. E tem muito jogador que, quando enfrenta uma equipe como essa, até preserva, né, uma comemoração, por exemplo, na hora de fazer um gol, em respeito à torcida, depois de tanto tempo que você passou lá. Eu queria saber se você também pensa em não comemorar contra o Atlético, porque, por outro lado, você é corintiano, nasceu no Corinthians, né? Como é que fica aí essa história? Existem duas situações numa ocasião dessa, né? Que o meu modo de pensar. Eu joguei no Atlético 3 anos, né? E eu estou indo jogar em Belo Horizonte, diante da torcida do Atlético Mineiro. Se eu fizer o gol, eu não vou comemorar por respeito à torcida. Eu já estou fazendo o meu papel de fazer o gol na minha equipe, já ajudando a minha equipe. Agora, se tivesse aqui na Arena Corinthians, eu iria comemorar em respeito à torcida do Corinthians. Mas eu estou diante dos torcedores que me abraçaram, me respeitaram, me acolheram muito bem. Então eu não vou comemorar se eu fizer o gol. Por respeito à entidade atlética e aos torcedores. Mas se fosse aqui na Arena Corinthians, com certeza, se no retorno eu fizer um gol, eu vou comemorar com a torcida, eu vou festejar, porque eu estou diante dos torcedores e, mais uma vez, estando com a camisa do Corinthians. Mas se eu fizer gol amanhã, realmente não vou comemorar pelo fato de eu ter um carinho, uma gratidão muito grande pelo Atlético Mineiro. Agora, o importante mesmo para o artilheiro do campeonato é fazer gol, né? Não é comemorar, né, Jô? Exatamente, eu vou estar fazendo o meu papel, vou estar ajudando a minha equipe automaticamente, fazendo gol. Né? Comemoração é um modo de você extravasar ali, mas você está contra uma equipe, diante de uma torcida que durante 3 anos colocou comida no meu prato, que me deu um apoio, então eu não posso fazer com que isso torne rivalidade. Eu tenho uma gratidão muito grande, então só de estar fazendo um gol já vou estar fazendo a minha parte profissional e ajudando as cores do Corinthians. Jô, aqui, tudo bem? Essa partida contra o Atlético Mineiro, você já tem o título do primeiro turno assegurado, né? Esse título simbólico do primeiro turno, e vocês têm a possibilidade já nessa partida também ultrapassar o melhor turno da história desde 2006 para cá, que um dos donos dessas marcas é justamente o Atlético Mineiro. Em outro ano conseguiu o Cruzeiro. Eu sei que vocês não são muito ligados nisso, vocês deixam mais pra gente nessas marcas, esses feitos, mas é um ingrediente a mais também para vocês motivarem a conseguir um bom resultado fora de casa ou não? Não, a gente é atento a isso, a gente recebe informações sobre invencibilidade, sobre estatística, sobre essas coisas. Claro que é bom, cara, você saber que você tem objetivos e a cada jogo a ser quebrados, recordes a ser... Isso é bom de motivação, a gente não pode colocar isso como prioridade, mas é bacana a gente já é campeão do primeiro turno, isso nos dá uma motivação, saber que o caminho que a gente está traçando é o caminho correto, e você poder já virar o turno e já entrar na história dos pontos corridos com uma vitória. Então tudo isso faz com que a nossa confiança se eleva,
né? E que nos dá força para poder continuar fazendo o que a gente tem feito. Então é bacana a gente saber desses números, né? Como eu falei, não pode trazer isso como prioridade. Bacana saber, bacana para poder bater as metas, mas o objetivo final nosso continua sendo o título. Eu sei que é uma notícia de ontem, mas eu vou voltar a tocar nesse assunto porque você foi diretamente envolvido no lance do impedimento do gol mal anulado de você contra o Flamengo, né? O Bandeira acabou afastado da Série A, vai passar por uma reciclagem. Ontem o Carille deu a versão dele sobre o entendimento dele, né, dessa decisão da CBF. Quero ouvir você, se você concorda com o afastamento do Bandeira, como que você enxergou essa notícia? Cara, cada um pensa de uma maneira, né? Não vou criticar a maneira que o professor se posicionou, né? Mas também acho que não é a melhor maneira de se punir desse jeito, afastando, né? Porque já aconteceu de afastar alguns, aí voltar e acabar errando de novo, né? É que nem uma coisa que ele falou que eu ouvi é tentar investir nos trabalhos que eles fazem, na maneira como eles vão exercer. É que nem a gente, é cada dia tentar melhorar, é pegar imagens, é pegar jogadas, é fazer... Eu acho que claro que foi um erro gigantesco, onde poderia mudar a história do jogo, mas assim, dá pra gente melhorar de outras maneiras, cara. Punição às vezes é muito severa e é claro que ele tem que pagar pelo erro que ele fez, mas eu acho que dessa maneira foi um pouco radical. Mais decisões a gente tem que respeitar, mas acho que tem outras maneiras de corrigir. Eu acho que todo ser humano tem que ter sempre uma segunda chance. Eu falo por experiência própria e vejo quanto que eu mudei, mas são decisões. Fiquei triste porque eu não gosto de ver um ser humano que erra, como todo mundo erra, e ser punido desse jeito, impedido de fazer o que eu acredito que não foi por querer, não foi por maldade, nem para beneficiar o Flamengo, nem para beneficiar outra equipe. Errou porque é ser humano. É claro que são erros grandes, mas aconteceu, cara. E a vida que segue, mas a gente tem que achar outro meio, uma outra maneira de poder melhorar isso. Como e aonde a gente vai, a gente não sei. É cada um pensar de um jeito e a gente entrar num consenso. Ô Jô, você imaginava a essa altura do campeonato encarar o Atlético Mineiro com 18 pontos na frente do Galo? Não, porque muito se dizia, a maioria dizia que o Atlético Mineiro seria um dos favoritos, né? Queria estar na frente brigando pelo título e a nossa equipe brigando pelo rebaixamento, né? E hoje se vê ao contrário, né? Não que o Atlético briga para o rebaixamento, mas não vem fazendo a campanha que todos esperavam. Acho que até eles mesmo, pelo grupo que ele tem, os jogadores de qualidade. Mas é trabalho, a gente mostrou que nem tudo é só falado, né? Que sim, com muito trabalho. Jô, você fala um pouco de confiança, a gente também lembra um pouco das falas que você, o Cássio, os outros líderes do elenco têm. Eu queria que você falasse um pouquinho de como vocês se motivam e como é que vocês passam essa experiência para os mais jovens, principalmente para Pedrinho, Pedro Henrique, jovens que já estão entrando bastante no time, nas preleções. A nossa motivação sempre vai ser o título, buscar o título, que a gente não ganhou nada. Pode aí falar das invencibilidades, nossa, 32, 33 jogos, mas se isso acabar um dia e a gente não ser campeão, então não valeu de nada ficar esse tempo todo. Então a nossa motivação sempre vai ser sempre buscar o título. Enquanto a gente não chegar até o nosso objetivo, que é ser campeão, a gente não pode abaixar a guarda. E que a gente passa sempre os mais novos é isso, né? Quando você sobe, você está defendendo o profissional já, o que vai te marcar dentro de um clube são os títulos. Então eles já estão cientes de que trabalhar para ser campeão, marcar a história num clube como o Corinthians é gigantesco para início de carreira, né? Então sempre essa conversa que a gente tem e essa nossa motivação. Boa tarde, Jô. Desde que vocês consolidaram essa campanha incrível, né, de liderança do brasileiro, com um aproveitamento fantástico, o que a gente mais ouve conversando com adversários, treinadores e jogadores que enfrentam vocês, é aquela questão, a gente está tentando ainda descobrir quais são os problemas, quais são os pontos fracos do líder, do Corinthians, ou quais são também as principais forças desse time, né? Claro que se fala muito da defesa, mas tem uma jogada que eu, na minha opinião, acho que ela é muito importante, que é a sua casquinha ali
na bola que vem pelo alto, lá de trás, ou do Cássio ou dos zagueiros, e você está tendo um aproveitamento desde o começo muito bom, né? Você ganha todas, ou você participa diretamente para dar essa casquinha, essa assistência, fazendo esse trabalho de pivô, ou pelo menos tira o zagueiro. Queria saber se você trouxe essa jogada aqui para o Corinthians com as suas características, ou se ela foi construída aqui com o Carille, com o trabalho atual. Na verdade, eu depois que eu fui para fora, que eu aprendi, né, a usar o que eu tinha de bom, que era uma impulsão boa. Eu acho que ela ficou mais assim visível no Galo, né? Onde o Cuca aproveitou isso muito bem, né, cara? E a gente tinha 2 atacantes muito rápidos pelos lados, que era o Bernard e o Tardelli. Então isso aí ficou muito... Então isso aí foi todo mundo olhando bem. O Fábio, quando eu cheguei aqui, ele falou que poderia ser uma das formas de me usar, se eu voltaria a fazer isso, que poderia ser uma arma extra. E as coisas estão começando agora. Eu acho que agora que eles estão começando a entender. Ainda eu falei para eles, pô, se você pegar os vídeos lá do Atlético Mineiro, vocês vão ver quantas vezes o Bernard, o Tardelli fez gol assim. E eu pude perceber que nos últimos jogos, aí uns 10 jogos assim, começaram a fazer isso com mais frequência, né? E viram que as coisas realmente dão certo, né? O gol do Pedrinho foi através de uma bola assim, eu não sei se eu toquei na bola, foi tudo muito rápido, mas você vê, o zagueiro não tirou, eu não sei se eu toquei, mas enfim, é uma jogada que dá certo, se você fizer com eficiência dá certo. Então, aqui no Corinthians eu só dei continuidade, né? Mas veio lá de trás, veio do Galo, veio de uma já bem antigo essa. E uma outra declaração que me chamou a atenção do Carille mesmo, quando perguntado sobre as lideranças internas, não a liderança dele como treinador, ele disse que você é um grande líder, ou um dos grandes líderes desse time atual. Aí eu também quero te perguntar se você já trouxe isso com você da sua experiência na Europa, ou dessa experiência bem-sucedida no Galo, ou se você está se tornando um grande líder de grupo depois da sua mudança na sua vida aqui dentro do Corinthians com essa campanha atual. Exatamente. Eu agradeço muito ao Fábio, cara, nessa questão, porque eu não me via um líder, eu não me via capitão de um time, como eu ia falar, como eu ia me expressar, como eu ia conversar com os mais novos. Mas a minha mudança de vida começou a me dar começou a aflorar essa parte minha, né, interna, né? Aí juntou com as experiências que eu vivi fora do país, com a experiência que eu vivi desde quando eu subi profissional, né? E ele me deu essa oportunidade de ser capitão, cara. Assim, aí comecei a desenvolver isso, né? Em tão pouco tempo, junto com a minha experiência e com coisas que eu passei no passado, eu consigo desenvolver isso com muita tranquilidade, consigo me expressar da maneira que eu acho que é a mais adequada. E aí você acaba criando forças dentro do grupo, um respeito, um carinho que todos têm por mim. Eu retribuo da melhor maneira possível, dentro de campo, fora de campo. O que precisarem de mim, eu estou realmente disposto a ajudar. Então o professor Fábio me deu essa oportunidade. Eu me sinto muito feliz e muito grato porque não tenho crescido só como homem, mas como jogador e um líder dentro de campo. Hoje a gente está aqui ao vivo para o pessoal que está na área no Sport TV. Vai ficar meio redundante, mas a pergunta é essa mesmo. Você já jogou no Atlético Mineiro, está voltando para lá. Só se você puder repetir para a gente com esse sentimento. Você falou aí que não vai comemorar o gol, mas provavelmente que faça. E também fala sobre as baixas, né? No Corinthians está sem o Jadson, agora o Marquinhos Gabriel também pode ficar fora. Desce um pouquinho sobre isso. Como eu falei, é uma mistura de sentimentos, né? Primeiramente, um sentimento de gratidão pelo clube por onde eu fui feliz, por onde uma grande parte da minha carreira eu conquistei sonhos, né? Que foi voltar à seleção brasileira, jogar uma Copa do Mundo, ser artilheiro de uma Libertadores. Então, é um sentimento de gratidão, é muito bacana isso, né? Essa coisa que eu tenho com o Atlético Mineiro, mas hoje eu defendo as cores do Corinthians, eu tenho que fazer o meu papel, automaticamente eu vou estar ajudando já fazendo o gol, né? Mas não vou comemorar pelo respeito e por estar no estádio do Atlético Mineiro. Se estivesse na arena, com certeza eu iria comemorar porque eu estou diante da minha torcida, mas diante dos torcedores que me acolheram, que me respeitaram, que me ajudaram no momento que eu mais precisei. Então, por isso eu não vou comemorar. Mas eu tenho um sentimento de gratidão muito grande para o Atlético Mineiro, mas hoje eu sou Corinthians, eu tenho que fazer o meu papel de atacante, centroavante, de um jogador que tem ajudado a minha equipe e que tem o objetivo de ser campeão no Campeonato Brasileiro.
A questão dos desfalques são jogadores que têm qualidade. Talvez a gente tem um pouquinho de dificuldade em termos de entrosamento, porque eu joguei a maioria das vezes com o Jadson, né? As partidas sei da maneira que ele se movimenta, de como ele... Enfim, é um entrosamento com os que estão entrando agora, é um pouquinho mais de dificuldade, porém eu acho que não seja a maior dificuldade, não vai atrapalhar, até porque são jogadores de qualidade, jogadores que têm demonstrado quando entram nos treinamentos. Então, essa questão da dificuldade é mínima, mas que seja superada com a vontade e com a qualidade. Jô, aqui atrás, tudo bem? Queria que você me tirasse uma dúvida com você sendo um cara esclarecido sobre esse negócio de não comemorar, que algumas pessoas não entendem, né? O atacante tá lá 90 minutos, batalha, sua, faz o gol. Como é que é? Você tem que se segurar? Então, é porque cada um tem um pensamento, uma maneira. Um exemplo, vou tentar ser um pouquinho mais claro. Eu no Inter, um exemplo. No Inter eu não achei que eu tive uma passagem brilhante, né? Não que eu não respeite nem goste do clube do Internacional, até porque eu tenho um respeito e um carinho pela entidade Inter, porque é uma entidade muito grande. Mas eu não fiz história num clube. Talvez se eu fizesse um gol no Beira-Rio, eu comemoraria normalmente. Mas eu fiz uma história no Atlético Mineiro. Eu passei por momentos maravilhosos ali. Eu realizei sonhos meus ali, né? Por mais que pode ser que eu faça o gol aos 90, o jogo 0-0, mas eu tenho que ter um carinho, tenho que ter um respeito diante dos torcedores, né? Se fosse na Arena Corinthians, eu iria comemorar e vou comemorar se tiver essa ocasião, porque eu estou diante dos meus torcedores e devo respeito também a eles por hoje estar vestindo a camiseta do Corinthians. Mas como eu vou estar diante dos torcedores, eu tenho que prezar um respeito. Eu acho que a torcida do Corinthians vai entender isso por eu já estar fazendo meu trabalho, fazendo o gol, que eu vou estar ajudando já o Corinthians, né? Se vai ganhar, se vai empatar, eu não sei. Mas eu já vou estar fazendo meu trabalho, mas eu tenho que ter respeito pelo outro lado que eu passei. Eu fiz uma história bonita e não é por causa de minha comemoração que eu vou estragar tudo, né? Então, esse é meu modo de pensar. Tem jogador que pensa diferente, que comemora numa boa pelo fato do clube estar pagando o salário, do clube estar... Mas não posso esquecer também que por 3 anos o clube lá, o Atlético Mineiro, me pagou também, tudo direitinho. Então eu comi também através do Atlético Mineiro. Então, essa é a minha maneira de pensar. Vitória você vai comemorar. Se ganhar, você a vitória tem que comemorar. São os 3 pontos, como outros 3 pontos de outras equipes. Isso aí não tenha dúvida. Não vou estar desrespeitando, eu vou estar fazendo. O meu trabalho é para ganhar. E eu vou comemorar com certeza. A vitória eu vou comemorar. Jô, aqui, ainda em cima dessa questão da liderança que o cara destacou individualmente no seu caso, você se sente realmente esse líder dentro do grupo de jogadores? E se sim, como que é ter uma mudança tão drástica aqui dentro do Corinthians? Há mais ou menos 8, 9 meses atrás você foi contratado, um pouco contestado por algumas pessoas, e hoje você é o principal jogador da equipe no campeonato. Isso leva um tempo até realmente a ficha cair, que as coisas deram certo muito rápido, né? E eu virei um dos líderes dentro do clube, mas tudo isso eu devo ao respeito que os jogadores têm, né, um pelo outro, né? E reconhecimento de histórias, de hierarquias, enfim, é bacana eu vivi muito o outro lado por eu sempre ser o mais novo, né? Então eu sempre fui criado assim dentro da minha casa, de sempre respeitar as pessoas mais velhas, as hierarquias que costumam dizer, né? Dentro do futebol sempre foi assim. E hoje você vê o respeito que os mais novos têm por mim, pelo Cássio, por Balbuena, apesar de ser novo ainda, mas tem uma história dentro do futebol, já tem uma experiência. Então foi com o tempo, não foi assim. Hoje eu me vejo realmente um líder, né? Hoje eu posso falar, mas foi com tempos, e realmente ver, acostumar, estar sempre falando, né? Opiniões. Tem que estar sempre discutindo opiniões de todos. Foi um tempo, foi bem drástica assim a mudança, mas eu estou adorando, é bacana, você consegue expor suas opiniões, por experiência que viveu. Estou gostando e espero poder dar continuidade nessa nova fase. Jô, nos últimos dias repercutiu bastante a questão
disputa, digamos assim, ou briga, ou desentendimento do Felipe Melo com o Cuca, né? Não quero nem saber sua opinião em relação a isso, mas você é muito entrosado com o Carille, ele te elogia muitas vezes. E eu gostaria de saber a sua opinião, se você já passou por isso alguma vez, né, do técnico não gostar da sua forma de jogar taticamente, ou da sua personalidade, ou da sua postura como jogador, se você já passou por isso e como que você lidou, ou como você lidaria, né, se você passasse por uma situação parecida, em que você não falasse a mesma língua que o treinador. Aqui na minha memória, acho que eu nunca passei exatamente por essa experiência, né? Mas o treinador, cara, ele é sempre a autoridade máxima, né? Ele tem seus gostos, tem a sua maneira de jogar. E se o jogador não agradar ele, eu acho que não é se expor publicamente. Não estou me metendo na confusão lá do Palmeiras, pelo amor de Deus, mas só acho que tem que sempre ser respeitada a opinião e ele tem que trabalhar, não sei se de repente uma conversa de saber como ele gostaria que atuasse, se poderia mudar alguma coisa. Mas acho que sempre uma boa conversa, não sei como é que aconteceu a conversa lá, mas eu, no meu modo, se acontecesse comigo, eu sempre uma boa conversa, sempre saber aonde eu posso mudar, ou se realmente não encaixaria no esquema, ou eu procurasse outro clube, mas eu sempre opto pela melhor conversa. E agora há pouco nas redes sociais do Corinthians, a própria página oficial divulgou que você tem agora perfil também nas redes sociais, no Twitter e tudo mais. Primeiro eu gostaria que você falasse se você está muito mais maduro, mas nas redes sociais é complicado, né? Tem muita gente legal, mas tem muita gente corneteira também, os haters, né? Os chamados haters. Se você está preparado, né, para lidar com esses haters, e também aproveita e já divulga aí os seus novos perfis. Foi uma luta, né, cara, eu nunca gostei, cara, de redes sociais, até pela vida que eu levava, né? Então, como hoje, graças a Deus, eu não tenho nada a esconder mais, uma pessoa totalmente diferente do que eu vivia, né? Então, a minha assessoria me convenceu a voltar a ter redes sociais, porque é importante para uma série de coisas. Pessoas, eu vou agradar, não vou agradar muitos, enfim, isso aí é natural, isso aí mesmo sem rede social, isso aí tem, não é porque é rede social não, mas agora eu voltei a ter realmente o que foi colocado que eu tenho passado já para algumas pessoas, realmente é oficial, espero que possa dar certo, né? E Jô oficial com F só, 7, esse é o verdadeiro, e o oficial, o restante é tudo fake. Mas espero poder, devido à maturidade também que eu já ouvi, agora eu acho que dessa vez eu estou preparado para ter, né? De outras vezes era muita confusão, muitas coisas ocultas, mas hoje, graças a Deus, eu estou disposto a ter e sei que vai trazer bons benefícios. Jô, atacante do Corinthians, falando no microfone Fox Sports.